Shalom, shalom. Hoje nós queremos ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 16, e vamos ler até o versículo de número 12. As três festas. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. 3. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição. Portanto, apressadamente saíste da terra do Egito, para que ele te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. 7. Então a cozerás e a comerás no lugar que escolher o teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás. Versículo de número 9. 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. 10. Depois celebrarás as festas das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será uma oferta da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme aquilo que ele te abençoou. 11. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. 12. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Até aqui a nossa leitura hoje. E vamos aqui só para a gente pegar alguns pontos bem importantes. No versículo de número 1 diz que é para guardar o mês de Abibe, guardar o mês de Nissan, é o mesmo nome. E o Senhor nos fala aqui, ó, porque é para celebrar a Páscoa do Senhor. Queridos, nós já estamos falando que nós estamos no mês de Abibe, no mês de Nissan. Nós entramos nesse mês no dia 9, dia 8 para dia 9 de abril. Esse foi o início desse mês. E nós estamos aqui hoje comemorando também a Páscoa do Senhor, a festa dos pães ázimos. É um dia de guardar, é um mês para se guardar. Ele não é um mês qualquer, ele é um mês que o Senhor escolheu para ser o início, um ano novo, um novo tempo, um novo ciclo. Guarda isso no teu coração. O mês de Abibe, o primeiro mês, é um mês muito especial. Então, sacrificaremos a Páscoa, sacrificarás a Páscoa ao Senhor, né? E ele dá atrás aqui como que tem que ser. Temos que tirar o fermento, né? Nós temos que tirar tudo aquilo que é fermentado. Nós estamos aí nesse dia também celebrando a festa dos pães ázimos. Nós estamos nesse período, né? A palavra fala em Atos capítulo 3, versículo 21,
que é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus ele restaurará todas as coisas, como ele já disse pelos seus profetas. Então nós vemos que é um tempo que nós precisamos compreender esse tipo de festividade que nós estamos. Nós abordamos já, né, no vídeo passado a questão da Páscoa, né, do dia da Páscoa ser o dia correto que o Senhor estabeleceu. Ele estabeleceu um dia próprio, ele não estabeleceu um dia da semana fixo, ele estabeleceu um dia no calendário dele fixo. Então, restaurar isso é interessante para a gente ter um ponto de partida sobre o prisma do próprio Senhor. E junto com essa festa, né, essa festividade da Páscoa, que é uma das 3 grandes festas. É interessante também ressaltar aqui para ficar bem claro que a festa de Pêssar, né, a festa da Páscoa, na realidade são 3 celebrações. Nós temos a celebração que é o jantar de Páscoa, que é na qual se come o cordeiro, na qual se colocou o sangue, né, nos umbrais, para que haja proteção, que haja uma marca, um sinal de que aquela casa ali pertencia ao Senhor. Temos também a festa dos pães ázimos e temos também as primícias que começamos a contagem do homem. Então, é muito interessante a gente entender quando você ouvir na Bíblia, na palavra, sobre festas de pães ázimos, está falando de Páscoa. E quando você ouvir falar sobre Páscoa, você também vai estar entendendo que é a festa dos pães ázimos e logo depois já a contagem do homem. É muito interessante a gente entender, porque lá em Lucas, no capítulo 22 de Lucas, versículo de número 1, diz que a festa dos ázimos também é chamada de Páscoa. Então, nós temos na realidade, na festa de Pêssar, na festa da Páscoa, nós temos 3 celebrações praticamente juntos, tá? Só para a gente poder entender o raciocínio e agora o pastor vai continuar aqui. Essa é uma jornada espiritual que a gente denomina como ciclo da redenção. A redenção histórica para o povo de Deus, que ela continua e é marcada por Jesus como um cumprimento profético dessa tipologia, né? Então começa esse ciclo da redenção que a gente pode falar. E num ciclo de redenção, isso é muito importante a gente entender, porque não basta nós falarmos assim, eu aceitei a Cristo, né? E se você não tiver uma conduta que seja marcada na sua vida como a retirada de tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Por isso, quando nós falamos assim, olha, nós vamos participar, né, ou comemorar, celebrar a Páscoa, aí as pessoas já têm isso em mente, é muito praticado. O que é praticar a Páscoa, né? Jesus Cristo morreu por nós. A Santa Ceia... Eu sou salvo, né? Essa seria um pensamento. Porém, você tem o quê? Você tem uma outra jornada espiritual que ela começa quando você passa a comungar do Cordeiro, que é uma jornada de santificação. Quando você fala de pães ázimos, você está falando o quê? Opa, eu tenho que tirar fermentos da minha vida, eu tenho que tirar coisas da minha vida que elas estão trazendo uma distância de Deus. A Bíblia fala isso em várias passagens, né? Essa jornada espiritual, essa outra jornada, se dá para a gente falar assim, né? Se dá para colocar como outra ou como sequência, né? Ela começa quando você já recebe o Cordeiro. E aí você, quando recebe o Cordeiro, a tua mentalidade já precisa sair da mentalidade de escravidão, porque muitos estão dentro, né, vamos dizer assim, de ciclos religiosos, mas ainda tem uma mente de escravo, comportamento de escravo, atitude de escravo. O Senhor nos chama para uma liberdade. Olha, eu estou te chamando para uma liberdade. Você é um livre da escravidão do pecado e passa a ter uma mente como um herdeiro de Cristo. E presta atenção que é tão interessante que lá em Coríntios, quando ele
a instituição ali da Santa Ceia ali, você não come a Santa Ceia de qualquer jeito, você não participa da ceia de qualquer jeito. Nós estamos falando do Cordeiro, né? Nós estamos falando do Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós estamos falando do próprio sacrifício, né, de Jesus. E ali está dizendo, a gente passa, acho que desapercebido, passa batido, passa rápido, sem entender. Examine-se o homem a si mesmo. E coma dos pães asmos. Só que nesse tempo agora de pães asmos, nós estamos voltando a pensar isso mais profundamente. Esse tempo, Senhor, o que está me contaminando? Sim. Né? O que está me impedindo? O que tem algo para minha condenação aí? Eu preciso me examinar. Queridos, não é examinar o próximo, é examinar a si mesmo. Então, esse é um tempo tão tremendo que o Senhor está nos preparando para algo maior, né? Então, como eu falei aqui, só para a gente recapitular aqui, que o pastor vai estar falando ainda, para a gente estar entendendo que nós estamos nessa celebração, que são 3 celebrações juntas dentro dessa festa, eu quero dizer para você que nesse tempo que nós estamos começando hoje, às 18 horas, é o primeiro dia da contagem do Homer, a gente vai estar começando uma jornada, uma caminhada de 7 semanas, que vai dar o total de 49 dias, mais um, que vai ser os 50, que é mais uma festa, fechando esse ciclo de arrependimento, esse ciclo de ser trabalhado, esse ciclo de colheitas e de semeaduras, que nós vamos terminar ali em Shavuot, que é a festa da colheita, a festa de Pentecostes. Muito falada. Ela é muito falada, mas ela precisa ser compreendida. Então, ela está em Atos 2 ali, mas eles estavam reunidos ali e desceu o Espírito Santo, não foi por acaso. Eles estavam nesse processo, nessa caminhada, dessas 49 dias, dessas 7 semanas, né? 7 vezes 7, 49. Deus tem algo grande para nós. Aleluia. Esse é o tempo para a gente se preparar para que quando chegar o tempo determinado, o tempo marcado por Ele, que é mais uma festa, a festa de Shavuot, a festa das semanas da colheita, né? E para a gente poder estar recebendo o quê? A plenitude do Espírito Aleluia. Santo. Como nunca recebemos. Como nunca recebemos antes. A gente está convidando vocês, sim, nesse primeiro dia, a estar conosco nessa caminhada desses 49 dias, para que a gente possa chegar no 50º dia, na festa de Shavuot, que o Senhor está falando aqui, ó, no versículo de número 9, diz que é para contar 7 semanas. Então, é essa contagem que nós vamos estar fazendo aqui para que a gente entenda, tá, tudo aquilo que o Senhor quer, para depois, no versículo 10 diz que é para celebrar a festa das semanas ao Senhor, teu Deus. E o que deres será a oferta voluntária da mão do Senhor, segundo o que o Senhor, teu Deus, te houver abençoado. Queridos, é tempo de oferta. Aliás, todas as festas do Senhor são tempos de ofertar ao Senhor, de não nos apresentar de mãos vazias, conforme Deuteronômio, acho que também fala, né? Acho que é Deuteronômio mesmo, tá mais para frente aqui. Nós não podemos nos apresentar de mãos vazias, tá? E é muito interessante aqui no versículo de número 17, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Queridos, o Senhor não vai pedir nada daquilo que ele já não tenha dado para você. Aleluia. Isso é muito tremendo. Reflete a gratidão. Então, todas as festas que a gente celebrar elas, é importante a gente entender de estar trazendo o nosso melhor, trazendo o dom da nossa mão, conforme a bênção que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes nós estamos acostumados apenas com os dízimos, com as primícias, com algumas ofertas, mas as ofertas nas festas, elas liberam a bênção aqui do Senhor sobre a tua vida. Então é importante a gente também liberar esse conhecimento para vocês, porque a gente tem experimentado, a gente tem vivido, não é porque eu tenho, é porque ele já deu, então eu posso dar também. Então ele tem nos ensinado a fazer essas ofertas ao Senhor nesse tempo. E vamos lá continuar então, falar sobre a contagem do Homer. Sim, a contagem do Homer é esse tempo em que
cada um faz um exame reflexivo, cada um examina a si mesmo. Você não vive uma contagem de números. Eu estou contando, hoje é o dia 1º, amanhã é o 2º e vou chegar até o 50º. Não. Não é só isso, Não né? é isso. Não é contar passivamente, é contar analiticamente, analisando cada um a si próprio e vendo áreas da nossa vida que elas precisam ser modificadas. Nós queremos, nesse tempo, direcionar você para que você procure áreas na sua vida em que você vai ser trabalhado, né? Nós trabalharemos por tópicos semanais. Tu falaste aí a respeito das questões de ofertas, né? A oferta movida, que é esse tipo de oferta, é uma oferta pacífica. O que é uma oferta pacífica? É uma oferta que se traz paz com Deus. Então, quando você tem o diagnóstico daquilo que está errado na sua vida, você tem a consciência daquilo que aquilo está errado, você declara, né, aquilo em arrependimento, confissão e arrependimento, e oferece algo a Deus. Então, você vai não ofertar. Eu tenho um entendimento que muitas pessoas ofertam sem pensar no que estão fazendo. Às vezes elas ofertam Sim. porque alguém está ofertando ali dentro Sim, de um sem grupo. um entendimento sem entendimento real. E Então, essa oferta é uma oferta que vai trazer paz entre você e Deus. Você pode dizer assim, olha, mas eu já estou aqui declarando os meus pecados, já estou falando para Deus, já pedi perdão para Deus. Mas é um tempo de selo de arrependimento. Eu li o 17, mas o versículo 16 diz assim, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, nas festas dos pães ázimos, nas festas das semanas, que é Shavuot, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Aí no versículo 17 diz, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus lhe tiver dado. Olha isso é fantástico. Deus não quer que você fique sem dinheiro, não é isso que ele está dizendo. Então é conforme ele tem te abençoado, é conforme o dom da sua mão, aquilo que ele já te deu. Só não apareça de mãos vazias. Não vamos deixar de completar o ciclo todo. Nós vamos nos arrepender, nós vamos celebrar, mas nós não podemos esquecer de ofertar também, porque ofertar é uma adoração, é um reconhecimento de que ele tem, de que nós o temos como Deus na nossa vida. Queridos, é tão interessante essa questão da oferta, porque existe um Deus, que é o Deus do dinheiro, e esse é Mamon. Então, é algo que o Senhor nos confronta nesse ponto aí. Quem é o nosso Deus? Eu preciso estar pronta para dar para o Senhor tudo que é dele. Tudo que ele me pede eu preciso dar, porque tudo que eu tenho vem dele. Então, é um princípio assim, que a gente luta, a gente muitas vezes é temeroso em falar nesse assunto, mas nós não queremos o teu dinheiro e nem o Senhor. Ele quer a tua fidelidade. Então, ele não quer te deixar mais pobre, ele não quer te deixar passando necessidade. Mas o princípio cumprido é a bênção sobre a tua vida. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter esse entendimento quando nós ofertarmos nas festas. Eu gostaria de falar uma coisa aqui sobre a questão da contagem do homem. Ele é um tempo de construção de um relacionamento com Deus mais elevado. Eu diria assim, entrar no outro nível. Nós entrando num nível mais elevado para um relacionamento com Deus. Isso aqui eu acho assim, tão fantástico. É importante nós marcarmos o tempo. O Senhor tem marcado o tempo, mas o mais importante de tudo isso é que Ele nos quer em um relacionamento íntimo e mais profundo de quem Ele é. Então, na realidade, as festas não é apenas para fazer o jantar, não é apenas para celebrar, estou comemorando, estou fazendo a festa, estou entrando nesse ritmo, estou ofertando, queridos, o Senhor te quer.
Ele te quer, ele quer que você cumpra o propósito, o desígnio que ele tem para a tua vida. E para você cumprir isso, você precisa conhecer quem ele é. E nas festas é revelado quem ele é, a pessoa que ele é, quem ele é. Amém? A gente precisa entender, por exemplo, nós estamos falando sobre a questão do fermento, né, na Bíblia. Sim. E o fermento, ele altera, né? A massa pode ser, né? Meu Deus. Um pouco, olha só, vamos pegar aqui um pouco de falsidade, um pouquinho de falsidade na vida, no coração, na mente de uma pessoa, um pouco de hipocrisia, um pouquinho de mentira, um mínimozinho assim de mentira, ele vai trazer um envenenamento de todo o caráter da pessoa. Então são áreas da vida que elas precisam ser analisadas e reanalisadas. Sempre quando a gente aborda questões de festa, eu já vi pessoas chegando e falando, mas eu tenho que me arrepender todo dia. E eu pergunto, você faz isso todo dia? Você se arrepende todo dia? Você se analisa todo dia? Na realidade, não. Não, na realidade não. Na realidade, não. É muito superficial. Mas é um chamado do Senhor de um tempo de arrependimento de 7 vezes 7, 7 semanas, para que o Senhor venha derramar algo. Uau. O Espírito Santo, ele não veio num dia aleatório. Não. Ele veio num dia de festa. Ele veio num dia marcado para ele de consciência de arrependimento, um dia marcado. Você vai falar, poxa, ele sabia que ia vir. Não, havia uma preparação espiritual para o derramar do Espírito. O povo estava fazendo isso, o povo estava buscando isso. Mas essa é uma jornada que nós temos que ter com o próprio Yeshua. É uma jornada. Se nós estamos falando que nós vamos comer os pães asmos da sinceridade, da verdade, não da maldade e da malícia, não o pão fermentado da maldade e da malícia, isso é sinal que nós estamos dentro de um tempo de santificação, separação, apuração espiritual, né? De nós estarmos separados dos falsos ensinos, porque hoje tem muito falso ensino. E essa palavra ela vem muito a calhar, porque o fermento naquela época, ele trazia, né, os fermentos, né, de Herodes, dos fariseus, né, dos saduceus, que eram o quê? Falsos ensinos que estavam vindo ali. E hoje nós temos muitos falsos ensinos sendo trazidos, deturpando, quebrando o original, trazendo coisas que não são do original, se nós não ficarmos ligados, refletindo no tempo que o Senhor proporciona para nós. Ele chama nós assim, olha, vem cá, vamos contar o Homer, porque nessa contagem do Homer eu vou trazer cura, eu vou sarar, eu vou trazer realmente purificação. Sem a santificação, ninguém vai conseguir me ver. É assim que a palavra fala. Amém. E é tão tremendo porque tudo isso acontece no meio, eu diria para você, de uma produção agrícola, de produção de sementes, de frutos. Você entende? Isso porque no Shavuot, nas semanas, é a colheita. Então, é um processo assim, ó, nesse tempo, o que nós vamos colher? Os nossos frutos vão estar ali. Então, é um tempo, sim, da gente estar entrando nessa. Então, a gente convida vocês para estar entrando junto conosco nessa caminhada de 50 dias, estarmos aqui diariamente ministrando do coração de Deus para os nossos corações, para que nós estejamos preparados para a festa das semanas, a festa da colheita que acontecerá. Então, nós vamos agradecer por esse tempo, vamos estar orando, agradecendo ao Deus por esse dia. Pai, nós te louvamos por esse momento em que a Tua palavra ela foi trazida aqui, Pai, num tempo de purificação da noiva. Tu quer uma noiva realmente santa, uma noiva imaculada dentro desse tempo, e a nossa voz profética aqui nessa noite, Pai, que haja um rio de avivamento diante da purificação, Senhor, do Teu povo. E não há avivamento, Pai,
sem que haja um tempo de arrependimento, um espírito de arrependimento, um tempo de angústia de arrependimento. A tua palavra, Pai, traz um fato histórico de libertação de cativeiro, de libertação daquilo, Pai, que era o espírito egípcio, que já estava, Senhor, dentro ali, entranhado dentro do povo, Senhor. Mas tu trouxe esse tempo de libertação para que houvesse uma restauração da aliança e uma intimidade profunda contigo, Pai, junto desse tempo, Pai, com o teu povo, com a tua igreja, Pai, nesse tempo, nós também sabemos, Senhor meu Deus, que nesse tempo tu está fazendo grandes coisas, Pai. Restaura, Pai, o teu povo. Faz, Senhor meu Deus, com que haja restauração na família, restauração no sacerdócio, restauração de caráter, restauração, Senhor, na conduta, Senhor, do teu povo dentro desse tempo, Pai, para que a identidade, Senhor, de cada um ela seja reconhecida naquilo que tu estabeleceste, Pai, e a postura da tua noiva seja uma postura realmente daquilo que tu quer, Pai. Nós oramos, Pai, para que o teu povo nesse tempo realmente pratique, Pai, ou tenha a cultura, Senhor meu Deus, de arrependimento, de perdão, Senhor meu Deus, de discernimento, Senhor, de estar em unidade, de estar em unidade com o corpo, de estar em unidade contigo, Senhor meu Deus, com uma mente realmente renovada diante de Ti, Senhor, com uma mentalidade vigilante, Senhor meu Deus, nesse tempo, para que o Teu Espírito ele venha se derramar, Senhor meu Deus, como uma chuva tremenda nesse tempo, Pai. Nós oramos, clamamos aqui, Senhor meu Deus, que a Tua igreja, Pai, ela assimile esse tempo de arrependimento. Nós queremos decretar, Pai, um tempo de prosperidade espiritual sobre o Teu povo, de libertação espiritual do Teu povo, Senhor, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.